Os perigos das grandes cidades. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Neste dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 8 do livro Eventos Finais. Neste capítulo, lemos assim: recebendo a maldição de Deus, Caim se retirou da casa do pai. Escolheu a princípio para si a ocupação de cultivar o solo e então fundou uma cidade, chamando-a pelo nome do seu filho mais velho. Saíra da presença do Senhor, rejeitar a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar as suas posses e gozos da terra, sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquela grande classe de homens que adoram o Deus deste mundo. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara. Aumentando o seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições de sua lei sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Em seguida, viajaram para a planície de Sinear, nas margens do Eufrates. Ali, resolveram edificar uma cidade, e nela uma torre, de altura tão estupenda, que havia de torná-la uma maravilha do mundo. A sucessão de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar nas cidades para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados, mas demasiado tarde se arrependem de seu terrível erro. As cidades de nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados animam a ociosidade. Os divertimentos, o teatro, as corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias estimulam ao extremo todas as paixões. A juventude é arrastada pela corrente popular. Foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, e que estas coisas aumentarão até ao fim da história da Terra. Em todo o mundo, as cidades se estão tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal, e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Terríveis abalos sobrevirão à terra, e os suntuosos palácios, erigidos à custa de enormes despesas, certamente se transformarão em montões de ruínas. Quando é retirada a mão de Deus que restringe, o destruidor começa sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. O Senhor faz advertências aos habitantes da terra, como no incêndio de Chicago e nos de Melbourne, Londres e da cidade de Nova York. O fim está perto. E cada cidade será transtornada de todos os modos. Haverá confusão em todas as cidades. Tudo que puder ser abalado, há de ser abalado. E não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas e a luz da verdade que elas tiveram. Quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da impendente destruição de milhares de cidades, agora quase dominadas pela idolatria. Está próximo o tempo em que as grandes cidades serão destruídas, e todos devem ser advertidos desses juízos em torno. Vi as mais dispendiosas estruturas de edifícios erigidos, e que se acreditava serem à prova de fogo, e assim como Sodoma pereceu nas chamas da vingança de Deus, essas suntuosas construções também
se transformarão em cinzas. Os lisonjeiros monumentos da grandeza de homens serão reduzidos a pó, mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. Deus está retirando seu espírito das ímpias cidades, as quais se tornaram como as cidades do mundo antediluviano e como Sodoma e Gomorra. Suntuosas mansões, maravilhas da habilidade arquitetônica, serão destruídas de um momento para outro, quando o Senhor notar que os proprietários excederam os limites do perdão. A destruição pelas chamas de majestosos edifícios que se presumia serem a prova de fogo é uma ilustração de como, em pouco tempo, a arquitetura da terra jazerá em ruínas. Os homens continuarão a erigir edifícios dispendiosos, que custem milhões de dólares. Será dada especial atenção à sua beleza arquitetônica e à firmeza e solidez com que são construídos. Mas o Senhor me informou que, não obstante a extraordinária firmeza e o dispendioso aparato, esses edifícios terão o mesmo fim que o Templo de Jerusalém. Deus não tem executado sua ira sem misericórdia. Sua mão ainda está estendida. A sua mensagem precisa ser transmitida na grande Nova York. Deve ser mostrado ao povo como é possível para Deus, com um simples toque de sua mão, destruir os bens que eles acumularam para o último grande dia. Não tenho luz especial a respeito do que sobrevirá a Nova York, mas sei que um dia os grandes edifícios que estão ali serão demolidos pela ação construtiva e destrutiva do poder de Deus. A morte chegará a todos os lugares. É por isso que estou tão ansiosa de que nossas cidades sejam advertidas. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidado à noite para contemplar os edifícios que se erguiam andar sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo e haviam sido erigidos para glorificar os seus proprietários e construtores. A cena que em seguida passou perante mim foi uma alarma de fogo. Os homens olharam para os altos edifícios supostamente incombustíveis e diziam: estão perfeitamente seguros, mas esses edifícios foram construídos como se fossem feitos de pés. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Cenas que logo ocorreriam em Chicago e outras grandes cidades também passaram diante de mim. Ao avolumar-se a iniquidade e retirar-se o protetor poder de Deus, houve tempestades e ventos destruidores. Edifícios foram destruídos pelo fogo e deitados abaixo por terremotos. Algum tempo depois disso, foi-me mostrado que a visão dos edifícios em Chicago e o ônus sobre os recursos de nosso povo para erigi-los e sua destruição eram uma lição prática para nosso povo, advertindo-os de que não deveriam investir amplamente os seus recursos em propriedades na cidade de Chicago ou em alguma outra cidade, a não ser que a providência divina abrisse o caminho e indicasse claramente o dever de construir ou comprar, por ser necessário a transmissão da mensagem de advertência. Foi feita uma demonstração similar no tocante ao ato de construir em Los Angeles. Reiteradas vezes tenho sido avisada de que não devemos aplicar recursos na construção de edifícios dispendiosos nas cidades. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-los. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. O terrível terremoto que sobreveio a São Francisco será seguido de outras manifestações do poder de Deus. Sua lei tem sido transgredida. As cidades tornaram-se poluídas pelo pecado. Estudai a história de Nínive. Deus enviou uma mensagem especial a esta cidade iníqua por intermédio de Jonas.
Muitas mensagens, como a sua, seriam transmitidas em nossa época se as cidades iníquas se arrependessem como Nínive. Mesmo as cidades em que os juízos de Deus têm caído em consequência dessas transgressões, não há sinais de arrependimento. Os bares ainda estão abertos e muitas tentações são mantidas diante do povo. Esta mensagem é tremendamente atual, especialmente para nós aqui no Brasil, um país em que problemas de ordem natural, cataclismos destruidores não são tão comuns. No entanto, esse clima de aparentemente calma e de ausência de crises parece que está passando. Nós vimos na semana passada a destruição ocasionada lá no sul do nosso país. E é surpreendente como tudo aquilo em que as pessoas se apegavam, tudo aquilo que elas possuíam, tudo aquilo em que confiavam, desapareceu num longo período de 30 segundos. Sim, 30 segundos. O tornado veio e fez tudo desaparecer, tudo ruir em 30 segundos. 90% da cidade ruiu como se fosse feito de palha, deixando um rastro de morte e de ruínas para trás. Aquilo que aconteceu lá no sul nada mais é do que a repetição do que está acontecendo ao redor de toda a Terra. Nas diversas e longínquas partes do mundo, as grandes cidades, os grandes centros, os locais de habitação, de orgulho, da exposição da vaidade humana, têm se mostrado tão irrisórios no sentido de proteger, de resguardar, como nada mais. Essas cenas de destruição vão se avolumar cada vez mais à medida que nós nos aproximamos da volta de Jesus. As cidades, especialmente as grandes cidades, têm se tornado um centro de pecado, onde as pessoas têm se juntado para praticar aquilo que é errado, para afrontar a vontade de Deus, para desrespeitar as ordens do Senhor, para afrontar a sua palavra, a sua graça e o seu amor. Os juízos estão caindo sobre a terra. O Espírito de Deus está sendo retirado pouco a pouco. Crises se somarão a crises nos dias que estão diante de nós. É triste. Nós vemos tanta destruição, tanta coisa ruim. Mas não é de admirar, porque Deus disse que estas coisas estariam acontecendo e elas seriam um indicativo de que está próxima a volta de Jesus. As pessoas afetadas não são necessariamente pecadores que estão afrontando a Deus, mas estão no meio das cidades que são o local onde especialmente o pecado e o mal dominam. As cidades não foram criadas por Deus. As cidades foram inventadas pelos filhos do pecado. Caim construiu a primeira cidade. Após o dilúvio, foram aqueles que se afastaram de Deus que construíram as cidades que se seguiram. E hoje, as cidades, se bem que trazem muita facilidade, são, acima de tudo, um centro de pecado que junta as pessoas na prática daquilo que é errado. Um centro de violência, de crime e de maldade. Não coloque o seu coração na cidade. Evite investir nas cidades. Se você puder, busque um lugar mais tranquilo para estar. Busque um lugar onde você possa ouvir de maneira mais calma e sossegada a voz de Deus falando ao seu coração. Coloque-se num ambiente onde a calma, a paz, a bênção dos céus possa estar presente de maneira mais constante no seu coração. Fuja das grandes aglomerações. As cidades precisam ouvir a pregação do Evangelho e cabe a nós anunciar a elas que Jesus está para voltar. Mas enquanto os homens colocam nelas os seus investimentos e a sua segurança, a nossa segurança deve estar no Senhor e o nosso refúgio deve estar nos lugares mais calmos
e mais tranquilo. Busquemos a orientação de Deus para, mesmo que estejamos num ambiente que não seja o ideal, nós possamos manter-nos separados da iniquidade que hoje assola a terra. Se nós não quisermos ser vítimas de grandes crises que ainda sobrevirão ao mundo anunciando o fim, quanto mais retirados pudermos estar, mais seguros nos encontraremos. Que Deus nos guarde, nos proteja e que Jesus venha em breve para nos levar deste mundo para o lar que Ele está preparando para nós. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.